Imagine perder, em um único dia, uma fortuna capaz de mudar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família por gerações. Imagine descobrir que você jogou no lixo, por engano, mais de 7.500 bitcoins, uma quantia que, hoje, vale bilhões de reais. Essa é a história real de James Howells, o homem que acidentalmente descartou um HD com uma das maiores fortunas em Bitcoin já perdidas, e que, até hoje, continua procurando esse mesmo HD em um lixão. James Howells nunca imaginou que seu nome seria conhecido no mundo todo. No fim dos anos 2000, ele era apenas um engenheiro de TI vivendo no país de Gales. Em 2009, quando o Bitcoin ainda era um experimento obscuro que poucas pessoas levavam a sério, ele decidiu minerar algumas moedas em seu laptop antigo. Não tinha ambições. Era apenas curiosidade tecnológica. Usando um computador simples, James minerou exatamente 7.500 bitcoins. Naquela época, isso não era dinheiro. Era só um pedaço de código digital. Com o passar dos anos, sua vida mudou. Ele comprou novos computadores e os antigos ficaram esquecidos em caixas. Até que, um dia, fazendo uma limpeza em casa, James separou equipamentos eletrônicos velhos para jogar fora. Entre eles, 2 HDs. Um estava vazio, o outro guardava a chave privada que dava acesso aos seus 7.500 bitcoins. Sem perceber o erro que estava prestes a cometer, ele colocou tudo em uma sacola e jogou no lixo. Foi só meses depois, ao tentar acessar sua carteira digital, que James percebeu o que tinha feito. A sensação foi devastadora. Um erro simples, quase automático, havia apagado uma fortuna que começava a ganhar valor real no mercado. E essa percepção marcou o começo de uma busca que se transformaria em obsessão. Desesperado, James correu até o aterro sanitário da cidade. Ao explicar a situação, ele ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. O lixo já havia sido compactado e enterrado. O HD estava em algum lugar, perdido sob toneladas de resíduos, possivelmente esmagado, danificado ou completamente inacessível. Mas James não desistiu. Durante anos, ele voltou ao lixão inúmeras vezes. Tentou convencer funcionários, pediu autorizações, procurou sozinho, pediu ajuda de amigos. Ele estava determinado a encontrar aquele HD, mesmo sabendo que poderia estar irreparavelmente danificado. Com o tempo, sua história viralizou, e investidores começaram a se interessar. Empresas especializadas em recuperação de dados, engenharia e robótica ofereceram ajuda para montar uma operação complexa, que poderia localizar o HD. Nasceu, então, um plano avaliado em 12 milhões de dólares. Robôs, drones de mapeamento, sensores especiais e equipes inteiras de engenharia seriam usados para procurar o HD perdido. Havia até a proposta de usar cães farejadores treinados para detectar componentes eletrônicos. Parecia uma missão impossível, digna de um filme de ficção científica. Mas ainda assim, por diversas vezes, a prefeitura recusou a operação, alegando risco ambiental, instabilidade do aterro e custos elevados. Enquanto isso, o Bitcoin continuava a se valorizar. Os 7.500 BTC de James Howells já chegaram a valer mais de 2 bilhões de reais, dependendo da cotação. Uma quantia tão absurda que torna essa uma das maiores perdas financeiras individuais de todos os tempos. E quanto mais o preço do Bitcoin sobe, mais doloroso se torna o arrependimento. Mesmo depois de mais de uma década, James ainda não desistiu. Ele acredita que o HD pode ter resistido às condições do aterro e que os dados talvez ainda possam ser recuperados. Para ele, essa não é apenas a história de uma fortuna perdida, mas uma missão pessoal. A busca virou parte da sua vida. E enquanto ele continua tentando convencer as autoridades a permitir a operação de resgate, o mundo observa, curioso, chocado e fascinado com a possibilidade de que bilhões de reais estejam enterrados sob o lixo de uma cidade pequena. A história de James Howells é um lembrete poderoso de como uma simples decisão pode mudar tudo. E também levanta uma pergunta inevitável. O que você faria se descobrisse que jogou fora uma fortuna de bilhões?